boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Vamos começar com uma canção, como é normal, e o Evangelho do Lar, exatamente, na página 33. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Envolve-nos na tua paz, Senhor. Permite que nós estejamos hoje em conjunto com os nossos familiares encarnados, com os nossos amigos, com os nossos protetores, formando estas vibrações de paz, de serenidade, harmonizando os nossos lares e colaborando também na harmonia dos lares que, ao mesmo tempo que nós reúnem para lembrar a tua mensagem. Abençoa o nosso Evangelho de hoje, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, os itens 8, 9 e 10. Verdadeira pureza. Mãos não lavadas. Então, ao chegarem uns escribas e fariseus de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Não lavam as mãos quando tomam as suas refeições? Mas Jesus lhe respondeu: porque vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição. Porque Deus criou este mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, e este outro, que aquele que dirija palavras ofensivas a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: quem disser a seu pai ou a sua mãe que toda a oferta que fizer a Deus lhe será útil, satisfaz a lei. Então, depois disso, não honra nem assiste a seu pai ou a sua mãe, e assim tornaste-se inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E é em vão que eles me honram, ensinando doutrinas e mandamentos humanos. Depois, tendo chamado o povo, disse-lhes: ouvi e entendei bem isso.
Não é o que entra pela boca que torna imundo o homem, mas é o que sai da boca do homem que o torna imundo. O que sai da boca parte do coração. E é isto que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os morticínios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfémias. São essas as coisas que tornam o homem impuro, e não o comer sem lavar as mãos. Mateus capítulo 15, versículos 1 a 20. Então, chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: Sabeis bem que os fariseus ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduzir um outro, tombam ambos no barranco. E enquanto ele falava, um fariseu pediu-lhe que fosse jantar à sua casa. E Jesus, tendo ido, sentou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer para si mesmo: Por que não lavou as mãos antes de jantar? Mas o Senhor disse: Vós, fariseus, tendes grandes cuidados de limpar por fora do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de iniquidades. Insensatos que sois! Quem fez tudo o que está de fora, não fez também o que está por dentro? Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 40. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus, apegando-se à prática de regras estabelecidas pelos homens e das quais os observadores rígidos faziam casos de consciência. O fundo muito simples acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar a prática dos atos exteriores do que reformar-se moralmente, de lavar as mãos do que limpar o coração, os homens iludiam-se a si mesmos, acreditando-se isentos da justiça de Deus, porque se limitavam a essas práticas, permanecendo como eram, pois ensinavam que Deus não exigia nada mais. Eis porque o profeta dizia: É em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e determinações dos homens. Assim aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser deixada em segundo plano, como fazem muitos cristãos, à semelhança dos antigos judeus, que creem que a sua salvação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que da prática da moral. É a esses aditamentos que os homens fizeram à lei de Deus que Jesus se refere quando diz: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando for perfeito. Então toda a religião que não torna o homem melhor não atinge a sua finalidade. Aquela sobre a qual se acredita apoiar-se para fazer o mal é ou falsa ou falseada nos seus princípios. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma supera o conteúdo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula quando não impede de cometer os assassínios, os adultérios, as expoliações, as calúnias e a prática do mal ao próximo, seja qual for. Ela faz os supersticiosos, os hipócritas ou os fanáticos, mas não faz os homens de bem. Não basta ter as aparências da pureza, é necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. A mensagem da semana é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, do Espírito. Parou. Não há problema, ele faz a editação. Essa já vai para as coisas de Natal. A mensagem da semana é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, o benfeitor Emmanuel. Purificação íntima. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Cada homem tem a vida exterior, conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago
entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava os discípulos que limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem as suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indevassável dos seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Estes dois textos falam fundamentalmente das aparências exteriores. E quando Jesus apontou este caminho aos hipócritas, que não terminaram há 2000 anos, com certeza continuaram a existir ao longo destes séculos todos, e hoje até vemos isso mais do que nunca, transpirar da vida, da maneira de ser, de estar, de muita gente, que é pretexto de dizer religioso, continua a pensar que estes conselhos de Jesus são apenas para uma hora de tempo durante os fins de semana, quando se realizam as cerimônias religiosas. Eu recordo-me, quando era jovem, e penso que durante algum tempo assim também continua a ser, que nós deveríamos preparar o dia do Senhor, o dia da oração, o dia de domingo, deveríamos preparar com alguma profundidade, embora não soubéssemos muito bem o que é que aquilo queria dizer, qual era a sua significação. Nós teríamos todas as sextas-feiras do ano, depois alterou-se para algumas sextas-feiras, as primeiras, de haver uma contenção na comida, na alimentação, e particularmente havendo duas situações, uma de jejum e outra de abstinência. Uma queria dizer que devíamos abster da carne e outra que devíamos jejuar, de tal maneira que nós, durante todo o dia, não podíamos comer muito. Mas lembro-me, era miúdo, mas podiam-se comer sardinha, caldo verde. Até à meia-noite não se podia comer mais nada. É evidente que isto é um convite, muitas vezes, é que nós acompanhamos esse sacrifício de tal maneira que à meia-noite, quando terminava o dia, se abusava de tudo e mais alguma coisa. Isto passa-se também, por exemplo, no Ramadão, quando os muçulmanos fazem essa abstinência, esse jejum de pôr do sol ao sol, do nascer do sol ao pôr do sol, mas depois multiplicam a sua normalidade ao dobro, quer dizer, depois passam a comer muito mais, passam a fazer tudo muito mais, quando já não é proibido, quando o sol se escondeu, provavelmente já ninguém vê aquilo que depois se faz. Mas é um hábito criado antigamente, pois foi sempre direcionado para a angariação de fundos, para a angariação de meios económicos, que os religiosos entendiam por bem fazer, e que levaram muitos religiosos exatamente a substituir os senhores feudais e passarem a ser os próprios senhores feudais, a posse das terras, a subjugação ao trabalho dos seus servos, dos servos da clã. Pois bem, esses hábitos foram se arraigando, e aquilo que Jesus havia prevenido, que não era tanto o comer carne ou não comer carne, o comer peixe ou não comer peixe, o comer muito ou comer pouco, que era importante na conduta dos homens e na vida das pessoas, mas muito mais importante era aquilo que saía da boca, aquilo que se diz, aquilo que muitas vezes se pensa e voa, projetando-se sobre as pessoas de quem se pensa. Isso é que era muito mais importante, porque isso indiciava o sentido, os sentimentos de cada um quando emitiam essas palavras, esses pensamentos, essas obras. É evidente que nós aprendemos nessa altura, agora não sei se já se desaprendeu tudo isso, mas aprendíamos que não se devia fazer mal por pensamentos, palavras e obras. Mas criou-se nós a ideia de que podíamos dizer à vontade, pensamentos, palavras, obras, prejudicar quem quer que fosse, porque bastaria a manifestação de humildade, entre aspas, junto do religioso, do dirigente religioso, do sacerdote, com o nosso profundo arrependimento, um juramento mesmo de não voltaríamos a fazer, para depois voltarmos a fazer tudo igual. Não digo pior, que ninguém anda para trás, mas fazer tudo igual àquilo que fazíamos. Foi um hábito que se criou de pensar que é muito mais importante a aparência exterior do que propriamente aquilo que vai cá por dentro. Quando Jesus tinha falado exatamente nos sepulcros caiados de branco, quer dizer, o caiado branco, a aparência exterior, e por dentro, ninhos de víboras, de maldade, de maus sentimentos, de maus pensamentos, de palavras às vezes que ferem, que matam, que cortam como lâminas.
Mas isso nós, enfim, fomos alimentando ao longo dos séculos, a pretexto de que tudo era possível fazer, porque o sacerdote sempre se apresentava para perdoar, para apagar da nossa consciência. Afinal, não era isso que Jesus tinha falado. Jesus tinha falado que teríamos que pagar tê-lo como sentiu e que, como fizéssemos, acharíamos. É esta reflexão que nós vimos fazendo. Não interessa quem é que tem razão, quem deixa de ter razão. É a reflexão sobre o que disse Jesus. Aquilo que é fundamental na doutrina espírita é o Evangelho. É claro que, segundo o Espiritismo, tem uma interpretação com mensagens dos Espíritos, etc. Mas é o Evangelho, são os 4 Evangelhos que os evangelistas escreveram, mais ou menos, aproximando-se uns dos outros, nesta escolha que foi feita pela Igreja, daqueles que eram os Evangelhos mais credíveis, mais próximos uns dos outros. Então é essa a bandeira, é esse o caminho, é essa a orientação da nossa vida. É evidente que depois precisamos, como Jesus falou, de conhecer a verdade. Porque é em torno da verdade sobre aquilo que ele ensinou, e agora escalpelizando nas leis da vida, nas leis de comportamento, nas leis de conduta social, e também na compreensão das faculdades que cada um tem. Jesus falou nisso, Marcos, é claro, no seu Evangelho, número 16, ao falar que aqueles que acreditarem serão acompanhados, essa palavra que aparece como milagres, mas que ele se esclarece dizendo que é a imposição das mãos, falar outras línguas, beber bebidas mortíferas, nada a acontecer, etc. Falar os Espíritos. Está lá tudo bem consignado, como o Paulo, a propósito, na sua primeira epístola aos Coríntios, de falar nas capacidades, nos dons que Deus dá ao homem, significando com isso que é preciso esclarecer as coisas, é preciso entender as coisas, é preciso perceber a verdade, porque só a verdade é que liberta. E é nesta perspectiva que nós, ou melhor, que nós, espíritas, responsáveis e que temos consciência daquilo que abraçamos, do cristianismo redivivo que nós abraçamos, temos a obrigação de falar. Temos a obrigação de falar sem qualquer dúvida. Mas é preciso também, quando falamos, que isso seja o espelho da alma naquilo que a gente mostra perante os outros, que façamos aquilo que nós dizemos. Não é olha para o que eu digo, não olha para o que eu faço. Não, é sermos exemplos. Mas somos perfeitos. Mas claro que não somos perfeitos, porque ainda temos muita coisa a limar, dos nossos hábitos, da nossa maneira de ser. Mas é fundamental que nós percebamos que temos que fazer primeiro, para depois que os outros olhem o nosso exemplo e também sigam. Agora, não falar daquilo que Jesus ensinou, falar em filosofias esquisitas, que não têm uma base religiosa autêntica, não adianta, não vamos a lado nenhum. E particularmente, deixem-me que diga, na Europa, onde ainda está bem arraigado ao sentimento popular e até à prática errónea, embora na maior parte da população europeia, de que é o Evangelho de Jesus na sua verdadeira significação que nós temos que tomar em mãos. E, portanto, há muita gente que acha que a religião é só para falar ao fim de semana e durante o tempo da celebração religiosa, eucarística ou não. Isto tem que mudar nas nossas vidas. Temos que começar a pensar realmente o que é que Jesus apontou como caminho, o que é que Jesus mandou que fizéssemos para podermos atingir o reino que ele ia preparar, seguramente, e onde ainda é possível encontrar a felicidade nos vários patamares em que nós nos encontramos. Então esta reflexão é muito importante. Reforma íntima, transformação interior, como diz a nossa mensagem de Emmanuel. É preciso fazer isso, não é dizer, é preciso fazer, e depois quando for mais tarde, quando a gente já estiver velhote que não tem mais nada para onde olhar, então aí já talvez não tenhamos tempo, porque provavelmente talvez não tenhamos chegado a essa idade dos velhotes. É necessário percebermos que é na hora, vejam a parábola das 10 virgens, ou das 10 noivas, como quiserem, realmente é preciso estarmos preparados para a chegada do noivo. E olhem que o noivo, neste particular, no ensinamento abrangente de Jesus, pode ser a morte. Pode ser a recolha, depois de uma vida de experiência mal vivida, certamente, e mal aproveitada. Então ponderemos bem, refletamos bem sobre esta coisa dos nossos sentimentos. Temos que fazer a reforma íntima para que a expressão dos nossos sentimentos seja o caminho do bem e do amor. Eu queria só aqui, não é uma questão, mas é se calhar para refletirmos um bocado. Pronto, há muita controvérsia em relação ao fato do espiritismo ser ou não religião, ser uma ou ser religião. Pronto, como nós espíritas também dizemos que o espiritismo é o consolador prometido por Jesus,
O objetivo da doutrina espírita é o quê? Conduzir o homem à perfeição, ou não? Ensinar ou dar o caminho para conduzir o homem à perfeição. Então nós aqui não é nesta passagem, temos as passagens e depois temos a instrução dos Espíritos, não é? Que nos falam que a finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando for perfeito. Portanto, quer dizer, perante esta frase, não é, de Kardec, se o objetivo do Espiritismo é dar o caminho como Consolador prometido às pessoas, a ensinar as pessoas a serem perfeitas, estamos a ver que o Espiritismo é a religião. Bom, se nós pensarmos bem, ninguém chega a um objetivo, ninguém chega a um determinado fim sem começar. E entre o começar e o acabar, há um percurso a fazer. Portanto, é uma caminhada. Ou seja, que era bom com um golpe de mágica, um passo de mágica, que nós passássemos a ser perfeitos. Então, estava tudo errado, porque nós teríamos sido logo construídos como marionetes e Deus acabava por nos utilizar como marionetes, como pessoas que já não precisam de fazer nenhum esforço para se aperfeiçoarem, para evoluir. É evidente que isto é muito claro. Pessoalmente, nunca me passou pela cabeça considerar que o Espiritismo não era religião. Isso é um assunto que temos combatido desde o início, que o Espiritismo é religião. E vou referir outra vez que o Espiritismo é religião. Porquê é que há a controvérsia de ser ou não ser religião? No tempo de Kardec, com certeza, você vivia uma situação tremenda. Era a altura que a Revolução Industrial graçava por toda a Europa, e estamos a falar da Europa, o resto foram tudo coisas laterais, e, portanto, quer dizer, havia, digamos assim, uma marca muito profunda deixada no povo em geral pelos religiosos, pelas religiões. E temos que ser claros, quer dizer, a religião dominante era a religião católica, em 90% da Europa. Era uma porcentagem também significativa dos protestantes, mas era a religião católica que tinha dado a entender que Deus era o Deus dos poderosos, Deus dos ricos, e por isso pedia aos ricos e aos poderosos que lhe servissem e que lhe deixassem os seus donativos, as suas heranças, e o povo anónimo, enfim, quer dizer, miserável, sem bens, sem posses, não é? Talvez naquela situação da viúva que Jesus referiu no seu Evangelho, do óbolo que deu, que era tudo quanto ela tinha, criou-se a ideia de que, de facto, era um Deus, enfim, os poderosos e os pobres, e aproveitando-se até daquela revolução do Capital, o livro do Capital, de Marx, e por aí fora, afastaram-se da Igreja, afastaram-se da religião. Havia uma marca muito profunda. A religião era confundida com o poder. Bom, é verdade que a religião dominante era o poder, quem mandava na Europa, quem mandou durante o século, foi sempre a Igreja Católica. A Itália não existia, vamos ser claros, a Itália passou a existir no século XIX, quando Garibaldi deu o grito da independência e libertou o povo italiano da saga da Igreja e do domínio da Igreja. Mas é verdade que era a Igreja que tinha o poder. Quem era a Igreja? Éramos nós, muitos de nós. Nós escusamos estar agora a tirar culpas para cima de ninguém. Nós éramos muito religiosos, aqueles que estamos hoje no Espiritismo, éramos. Aliás, ainda se nota por vezes enfim, no aparecimento de alguns companheiros que querem a todo custo o poder e que quando o poder não lhes serve saem para formar outro poder, para tentar outro poder. Isso é um espelho realmente daquilo que nós nos habituamos a ser. Agora, é preciso perceber que isso é um episódio que está em grande transformação, está em grande mudança. Não foi isso que Jesus ensinou. O poder pelo poder, a subjugação pela subjugação, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, são normativos, são orientações que a gente tem que entender e que tem que viver. Quando essa situação aconteceu, os espíritos tiveram que vir, por ordem, nessa confusão. Exatamente quando estava no auge, a questão dos perdões, não é? Que a Igreja considerava quem tivesse dinheiro, porque só quem tinha dinheiro é que podia pagar, não é? É que podia ser considerado de acordo com as indulgências, possível acesso às indulgências, aos perdões absolutos. Só quem tinha dinheiro é que dá a sensação que agora também a questão de memória também é a mesma coisa, quer dizer, ir ver as causas no passado só está ao alcance dos ricos, porque fazerem reuniões hoje da questão de memória só os poderosos, ou quem tem dinheiro que pode fazer. Isso poderia significar de novo que Deus estava a tomar o partido dos ricos, dos poderosos, e a colocar de parte os miseráveis, os pobres, os humildes, que não têm acesso
aos consultórios médicos para fazer esses grandes tratamentos, muito caros e onerosíssimos. Então é necessário que a gente perceba de facto de que lado está a verdade, para que a verdade não deixe que se repitam outra vez os conceitos dessa época. E é por isso, pela má, digamos assim, fama e até pela consideração inferior a que era tida a religião, e a religião que era tida era a religião dos homens, era uma religião ou várias religiões dos homens, não era a religião em si, e foi por isso que Kardec começou por pôr o acento tónico em o Espiritismo se distanciar da religião. Eu não acredito e não vejo onde seja escrito que Kardec haja afirmado que o Espiritismo não era religião, não vejo nada disso escrito. É claro que depois vêm as interpretações também dos homens. É verdade que ele quis distanciar-se, colocando como primeira patamar, e aí o Espírito de Verdade e a sua falência tiveram parte importante nisso, que aí tem considerado que a primeira obra a publicar era o Livro dos Espíritos, era a filosofia da vida, era a realidade da vida, era a existência dos espíritos, que estava pura e simplesmente abandonada, que estava posta de lado. Depois, com certeza que era preciso perceber os desequilíbrios mentais, os desequilíbrios emocionais, as perturbações que surgiam numa época em que considerava tudo bruxo, tudo feiticeiro, e as pessoas eram perseguidas e eram internadas em manicômios, em casas de saúde mental, ou a casas de doença mental, porque, ao fim e ao cabo, as pessoas eram aprisionadas e não viam a sua saúde melhorar. E, portanto, era necessário explicar a toda a gente que isso era fruto de uma faculdade que, como dissemos há pouco, que Paulo enunciou na sua primeira epístola, mas que Marcos já tinha referido no seu Evangelho, no capítulo 16. Portanto, era necessário também pôr isso em ordem. E é aí que surge o Livro dos Médiuns como, digamos assim, um complemento para perceber as causas de reencarnação e os efeitos do sofrimento, as dores que vinham, muitas vezes, através da ação dos espíritos, nessa coisa que é o acionar a mediunidade, o acionar a faculdade que as pessoas têm, como dizia Paulo e como dizia Marcos, refletindo com certeza aquilo que Jesus havia ensinado. Mas quando assim se conheceu, o que é que ocorreu? Ocorreu a intervenção de Rostanque, um advogado que era na altura, ou fazia-se pelo menos passar por amigo de Kardec, que vai intervir em vários processos acusatórios contra Kardec, e que depois acaba por pensar que talvez levando a filosofia espírita, o Livro dos Espíritos, a ciência espírita, o Livro dos Médiuns, para dentro da Igreja, poderia ajudar aquilo que a Igreja já tinha, que era pertencimento, digamos, só pertencimento, que era a outra parte, que era o Evangelho. E é nessa altura, as pessoas têm que debruçar sobre isso, têm que concluir, é nessa altura que os espíritos quase empurram Kardec para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ser concretos para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo ou, segundo a doutrina espírita, reescrever o Evangelho. Estava nas mãos a filosofia, estava nas mãos a ciência. E agora é preciso entender a religião, entender o Evangelho, que é um normativo para chegarmos a Deus e, portanto, para atingirmos a perfeição. Era necessário pôr ordem. Podemos dizer, aliás, como pensa dizia Chico Xavier, hoje o Livro dos Espíritos, a filosofia espírita e a ciência espírita são meios, são caminhos, quando o fim, o objetivo é o Evangelho, que é a implantação do amor em toda a Terra. E, portanto, é natural que a gente hoje considere que estão criadas condições para dar a volta a isto tudo, porque dizer assim, estava mal vista a religião na época de Kardec? Estava. Quando se falava em religião, toda a gente acusava os povos, enfim, que era a esmagadora maioria do povo, e, portanto, consideraram que a religião estava errada e não podia, esse Deus não existia, e, portanto, era necessário pôr ordem nisso? Era. Mas hoje, podemos dizer que a palavra que está mal conceituada hoje é espiritismo. Tudo aquilo que fala espiritismo é bruxaria, é feitiçaria, é cartomância, é quiromância, é todo esse conjunto de práticas mediúnicas comerciais que depois denigrem a doutrina. E não é por isso que nós vamos deixar de lado o espiritismo ou a palavra espiritismo. O que nós temos é que colocar a palavra espiritismo no seu sítio e, de alguma maneira, recuperar a credibilidade e a projeção profunda que tem em si a doutrina espírita. E a religião é a mesma coisa. Temos que mostrar a faceta da religião na sua verdadeira dimensão, na sua verdadeira pureza. Não confundir com práticas rituais, com normativos dos homens, nada disso. Porque não foi isso que os espíritos trouxeram. O que os espíritos trouxeram foi a religião vista
por Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e que é o governador da terra. E, portanto, é isso que nos incumbe afirmar sem qualquer peia. Espiritismo é religião? É religião. Podemos todos viver a religião dentro do movimento espírita, do TF? Podemos viver e devemos viver. Não com práticas ritualistas ou não com hábitos ou rotinas que aprendemos nas religiões tradicionais, mas com a verdadeira significação trazida por Jesus. Essa é que é, e por isso nós falamos do Evangelho, sempre o Evangelho, que é a boa nova de Jesus. Não é um normativo que têm os homens criados. É a boa nova de Jesus. Agora, nós fomos interpretando o Evangelho à sombra das nossas conveniências e até chegamos a um ponto que impedimos que o povo conhecesse verdadeiramente os ensinamentos de Jesus, que era para não se afastar dos religiosos que tomavam a religião como sua própria norma, como norma que eles emanavam. E daí até, vamos dizer, a constatação que eles que fizeram crer é que eram os representantes de Deus e, portanto, tinham o poder na mão para interpretar ao sabor das suas conveniências. Se nós analisarmos bem, não é? O Evangelho, ao fim e ao cabo, tudo o que vem no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns foi dito por Jesus. Não é? Portanto, o Evangelho fala de mediunidade, fala de espíritos, fala disso tudo. E, portanto, ainda que não existisse o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, a filosofia e a ciência são uma forma que ajudam o homem a entender Deus, a entender a justiça divina. Logo, é religião. Pronto, mas é evidente que a nós, homens, não convinha durante muito tempo perder o poder. E por isso é que se denegriu a imagem ou se escondeu a lei. Com certeza que Jesus fala tudo, só que não podia falar tudo à época para ser entendido. Mas está lá tudo nas entrelinhas escrito. Mas vamos constatar o quê? Que o Evangelho de Jesus foi desenvolvido pela codificação espírita. Aquilo que nós podemos considerar umas 30 ou 40 páginas em A4, não é? Acabou por ser depois, enfim, desenvolvido para 400 ou 500 páginas de A4. Não falo nas páginas dos livros, que são A5. Mas foi, quer dizer, desenvolvido 10 vezes mais. E hoje nós podemos ver cada texto, cada frase do Evangelho, dos 4 Evangelhos dos evangelistas, desenvolvido de uma forma extraordinária. Porque já é possível, com a evolução da cultura e também com a evolução da ciência, já é possível hoje explicar as coisas de uma forma mais racional. Na época não era, como com Kardec também ainda não era, enfim, o tempo de enfrentar os hipócritas da época e que tinham ou que temavam em continuar a achar que aquilo que falavam era a interpretação por representantes de Deus. Mas é evidente que as coisas estão em grande mutação e nós vamos a pouco e pouco perceber muito melhor aquilo que é a nossa obrigação de entender e de perceber o Evangelho de Jesus. Vamos então agora a serenar. Fica para mais logo pensar se concordam. Se não concordam, se é religião ou não ser religião, porque é uma questão de opinião. Dia virá em que nós concluiremos que sim, é a religião, que ajuda, de facto, todas as outras religiões, ou todos os outros religiosos, a serem melhores religiosos dentro de cada uma das suas religiões. Pedir a Jesus. Tanta gente a sofrer, tanta gente sem conhecê-lo, tantas famílias desavindas, em problemas, em dificuldades. Senhor, é pouco o que temos para dar, mas colocamos nas tuas mãos a nossa fraternidade, a nossa solidariedade com todos esses irmãos, a vontade que eles hoje possam melhorar um pouco, amanhã mais um pouco ainda, e tomar o caminho da verdade e do amor. Toma a nossa oferta, Senhor, que os teus mensageiros, esta noite, visitem todos estes lares e deixem vibrações de esperança e de paz. Vamos cantar o Cântico da Esperança na página anterior. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém e em toda a Judeia Jesus falou do além. Andando sobre a areia ele ensinou assim: perdoa aos inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor.
Tu que vives sem esperança, sedento de paz e amor, nem te surge a lembrança, o socorro do Senhor. Vem lembrar conosco, irmão, a boa nova que traz luz, e juntos seguiremos ao encontro de Jesus. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa os inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. A mensagem que ensinou ao povo que tanto sofria, o vento do amor levou onde faltava alegria. Passaram tempos de trevas e a terra esqueceu a luz, mas está chegado o tempo do regresso de Jesus. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa os inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Chegamos ao final, muita paz para todos, que Deus os abençoe, abençoe os vossos lares e até à próxima semana, se Deus quiser. Boa noite.